Que tal ganhar até R$ 4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$ 67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$ 4.000. Curta lá! Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o dedo no like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não se esquece de seguir o Atenção Vascaínos nas outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E vamos pro assunto de hoje, que é o quê? O balanço anual do Vasco aí, né? A prestação de contas do clube, que é, cara, que nem reunião de condomínio. A gente nunca sabe muito bem o que vem pela frente, mas a gente sabe que vai se irritar com o que vai ouvir, não é mesmo? E dessa vez não foi diferente, né? Mais um balanço de contas aí, onde é apresentado o aumento da dívida do Vasco, mais um cenário catastrófico apresentado. A cada ano a situação parece piorar, o Vasco parece que está numa areia movediça, afundando cada vez mais. E o discurso, né, a promessa da atual diretoria é aquele de sempre, de tentar mudar o rumo das coisas. Será que vão conseguir? É a nossa esperança, né? É a nossa esperança, porque a situação, repito, é muito grave. É muito grave. Houve um aumento aí de 84 milhões na dívida do Vasco, que já não era pequena. Então, se a dívida do Vasco no ano passado, né, no balanço apresentado no ano passado, era de 748 milhões, esse ano teve esse acréscimo de 84 milhões e chegou a 832 milhões de reais, não é mesmo? Né? Se você for dividir aí, ela é 331 milhões de dívida tributária, ou seja, impostos que o Vasco não pagou, está devendo. Depois, 235 milhões de dívida trabalhista, salário, né, que não pagou, FGTS. Esse é um problema especialmente grave para o Vasco, segundo o Adriano Mendes, vice-presidente aí de financeiro, né? Essa dívida, até o ano passado, era de 100 milhões. Então subiu mais de 100 milhões agora de um ano para o outro, né? É realmente ali grave. E finalmente a cível. A dívida cível também, 145 milhões. Dívida cível são aqueles contratos que o Vasco não cumpre, né? Com terceirizados, prestadores de serviços, que eventualmente o Vasco também fica devendo. Essa é a terceira. E finalmente tem também ali 121 milhões de dívida bancária. Aí é aquele empréstimo que você pega, né, e tem que pagar em algum momento. E o Vasco ainda está devendo. Então isso dá 832 milhões, que, insisto, né, são 84 milhões a mais do que no ano passado. E o pior que essa é uma crescente. Se a gente voltar para 2019, a dívida então era de 646 milhões. Ou seja, 102 milhões a menos do que em 2020. Se a gente for somar tudo aí, em 2 anos, a dívida do Vasco já aumentou 186 milhões. Não tem clube que se sustente assim. Se seguir nesse ritmo, vai terminar aí a gestão do Salgado devendo R$1 bilhão. Como é que um clube para de pé devendo R$1 bilhão? Até porque o principal problema até é que são dívidas que têm que ser executadas rápido, né? Então, o Adriano Mendes levantou essa questão também. Desses 832 milhões que o Vasco deve, 314 milhões são dívidas vencendo já esse ano. O Vasco tem que pagar, ou teria, teoricamente, que pagar 314 milhões em dívida já em 2021. E se a gente for ver o cenário do Vasco, que é um cenário onde as receitas também não param de diminuir, é complicado, né? Complicado. É um clube onde as dívidas não param de aumentar e as receitas não param de diminuir. Da onde que você vai tirar dinheiro? Porque isso foi apresentado também na coletiva, que foi feita aí às 11 horas nessa sexta-feira, passou na Vasco TV, né, como eu acredito que vocês saibam. Eles apresentaram lá a curva da receita.
Então, em 2017, o Vasco teve 202 milhões de receita. Em 2018, muito em virtude até da venda do Paulinho, essa receita subiu para 261 milhões de reais. E dali para frente, só caiu. Em 2019, foi 215 milhões. Ano passado, 192 milhões. E a previsão para esse ano, se nada mudar, é de 100 milhões, né? Por conta da queda de receita que a gente até comentou no boletim de ontem. Sendo que as despesas do ano passado foram de 150 milhões. Então, quer dizer, pega o ano passado, o clube faturou 192 milhões, gastou 250, não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Quais são os motivos, então, desse déficit, né? Desse aumento da dívida do Vasco? Eles apresentaram nessa coletiva aquelas causas que todo mundo sabe, né? Gestão ineficiente do futebol, isso qualquer torcedor do Vasco consegue perceber. A gente vê o quanto é gasto no time e o resultado prático disso em campo, a gente percebe, cara, não tá certo. Por mais que o Vasco não tenha dinheiro, tá gastando mal esse pouco dinheiro que tem também, né? O Vasco, ano passado, tinha uma folha, né, que estava ali entre as 10, próximo das 10 melhores do campeonato da Série A, e tinha um time que terminou rebaixado, terminou lá no final da tabela. Então, foi um dinheiro mal gerido, né? Descontrole nas ações trabalhistas, que é aquela coisa de você ter uma dívida, aí eu vou, renegocio contigo. Calma, cara, tô te devendo 30 milhões, né? Faz o seguinte, divide comigo aqui, eu vou te pagar em suaves prestações, aí tu já me faz um abatimento, cai para 20. Esses acordos que o Vasco faz, aí passa 2 meses, você descumpre o acordo que você mesmo prometeu. Aí como é que você vai negociar de novo com um cara desses? O cara fala assim, pois é, esqueci de pagar, vamos... Cara, não quero saber mais, vai pra justiça. E aí quando vai pra justiça, ferrou. O juiz fala, tem que pagar os 30 milhões, tem que pagar agora. Tem que pagar, 40 milhões, porque ainda tem juros. E aí, o que tá ruim fica pior ainda, né? Então esse é um problema também. As eleições conturbadas foi outro elemento que foi usado também, e óbvio, né, que sempre vai atrapalhar. E os efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia são um problema. Foram um problema no passado e vão ser um problema agora. O Adriano levantou até... É sempre legal quando fala números concretos pra gente ter uma ideia, né? Então ele falou que o Vasco costumava faturou em 2019, só no Campeonato Brasileiro, 15 milhões de bilheteria. 15 milhões, né? Mal ou bem um dinheirinho que não teve em 2020 e não vai ter agora, muito provavelmente, em 2021 também. E aí, o que eles apresentam como solução para resolver esse problema daqui para frente é aquele problema também que todo vascaíno já sabe, né? Uma reorganização completa do clube, uma organização administrativa, então você traz mais profissionalismo para o time, né? Para o clube de maneira geral, gere melhor o dinheiro, tenta captar melhor, traz profissionais mais competentes, um projeto de integridade também para evitar que, se eventualmente alguém estiver ali mal intencionado, ele não consiga se aproveitar do clube, contratação de consultorias especializadas para fazer uma auditoria, redução dos quadros, aí que também é outro número que ele trouxe, né? Segundo o Adriano, o custo do Vasco com o pessoal era, quando eles chegaram, de 10,7 milhões por mês, eles já conseguiram baixar para 5,5 milhões, quer dizer, cortou quase pela metade o custo mensal do Vasco com profissionais, não é mesmo? Com empregados, né? Isso passa pela reformulação do elenco, isso é uma coisa que eles já estão trazendo e a gente tem que admitir. O Vasco está conseguindo, na minha opinião, ter um elenco hoje melhor do que do ano passado e que custa mais barato. Isso já mostra aí aquela coisa que foi apontado lá no começo como um dos problemas do Vasco, né? Uma gestão ineficiente do futebol. E aí fala, né, que de captações de recursos emergenciais para quitação de atrasados, que é o quê? Para apagar um incêndio, você tem que pegar mais empréstimo, não tem muito para onde fugir. E nessa implementação do orçamento base zero, que na prática é começar a orçar tudo do zero, né? Em vez de pegar o orçamento do ano passado era 10 para fazer isso aqui, 15 para aquilo, em vez de se basear no do ano passado e adaptar para esse ano agora, não, vamos começar do zero, ver o que precisa, quanto custa e começar tudo do zero, basicamente, que é a proposta
dessa administração mesmo, né? E para o futuro, fazer essa reestruturação, então, que eu comentei, né? Mudar tudo isso aí que a gente está falando, departamento de futebol, a parte administrativa, a parte financeira, gerar um aumento de receitas, um fortalecimento institucional, reforma política, cara, que é o que todo vascaíno quer também, né? Que isso tudo tem que mudar, a gente sabe. Agora, como e se vai conseguir, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Principalmente para esse primeiro ano. Eles comentaram que o desafio é justamente passar por esse 2021 aí, né? A palavra que o Adriano usou foi aguentar o tranco. 2021 vai ser um ano para aguentar o tranco, e aí, se tudo der certo, a gente volta em 2022 para a Série A já muito mais preparado, né? A mensagem que o Adriano quis passar é de que esse ano vai ser um ano de reorganização. O Vasco vai ter 3 objetivos, basicamente, esse ano, né? Fazer esse processo de reestruturação que a gente comentou aqui, de profissionalização do clube, né? Corte de custos, replanejamento das áreas. Enquanto faz isso, tem que dar seu jeito para, pelo menos, conseguir pagar o salário do nosso elenco, né? E montar um time de futebol capaz de subir para a Série A. E aí a mensagem que ele usou é que, se o Vasco for bem sucedido nisso, o ano que vem já vai ser um ano muito mais tranquilo. Um ano muito mais tranquilo. Porque o Vasco vai ter aprendido a se sustentar ganhando pouco, porque a previsão esse ano é de que o orçamento seja enxuto mesmo. Ano que vem, com o aumento natural de receitas que vai vir, do Vasco voltando para a Série A, do público voltando aos estádios, se Deus quiser, a economia se reaquecendo, de repente mais dinheiro de patrocínio circulando, o Vasco com mais dinheiro e já com uma estrutura enxuta que ele aprendeu a criar esse ano, vai ter muito mais aí espaço para crescer. Essa é a grande expectativa, né? E finalmente, para encerrar aqui, mais uma coisa que foi discutida na coletiva, perguntou, tá, beleza, a previsão é de 100 milhões de receitas esse ano. Tem como melhorar isso, aumentar as receitas? Da onde pode vir as receitas? Num primeiro momento, o Salgado falou que ele conta com a receita do sócio, torcedor, não é mesmo? Falou mais uma vez aí nessa reformulação do programa de sócio-torcedor que vai ser anunciado em maio e que eles têm expectativa de que possa trazer mais dinheiro para o clube. Falou também de eventuais patrocínios que poderiam ajudar. A gente comentou sobre a possibilidade do Vasco conseguir mais patrocínio no boletim de ontem, então quem não assistiu, fica aqui o convite. E depois, mais tarde, mais na frente na coletiva, o Adriano falou também de uma coisa que eu acho que é óbvia, que é a venda de atletas. Eu acho muito difícil do Vasco conseguir terminar esse ano no azul sem vender 1 ou 2 atletas ali por uma boa grana. Dependendo da eficiência do departamento de futebol, de conseguir vender por um bom preço e conseguir eventualmente vender até mais jogadores, isso vai aí contribuir para a gente ter um final de ano mais ou menos tranquilo. Eu particularmente acho que, cara, o caminho é esse. O Vasco ele precisa se reestruturar financeiramente, precisa tampar os buracos, né? E aí não tem jeito fácil, não vai ser do dia para noite e vai ter que começar com o primeiro passo, que a gente espera que esteja sendo dado agora, não é mesmo? E se for tentar trazer um pouco de otimismo para o torcedor vascaíno, o que eu poderia dizer é o seguinte, cara, eu acho que essa reestruturação é algo pelo qual todos os clubes brasileiros, os grandes clubes pelo menos, vão ter que passar. A gente viu que alguns clubes já fizeram isso, né? O Flamengo é o case de sucesso aí que fala. Eu acho que clubes menores também, que nem o Bahia, que nem o Fortaleza e o Ceará, perceberam que precisavam passar por essa remodelação e servem de exemplo também, né? São clubes com muito menos capacidade orçamentária, muito menos torcida, e estão conseguindo ali, mal ou bem, criar uma estrutura muito mais profissional e com muito mais capacidade do que um gigante, que nem o Vasco. E o Vasco, passando por isso, mal ou bem, ele está na frente de outros co-irmãos aí. Porque você tem o exemplo do Flamengo, que está lá na frente agora, é difícil de alcançar, o Palmeiras também está lá na frente, beleza, mas você pega o resto aí,
vão ter que passar por esse problema mais cedo ou mais tarde. A gente pega o São Paulo e o Corinthians, são clubes que também gera muito dinheiro, tem uma torcida muito grande, estão ali na principal capital financeira da América Latina, que é São Paulo, mas estão enfrentando problemas. São Paulo tem dívidas crescentes, já teve problema de salário atrasado no ano passado, investiu ainda mais, aumentou ainda mais ali o custo do seu elenco esse ano, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que dar uma rearrumada nisso. O Corinthians também está com problemas maiores ainda, porque fez ali a reforma do estádio, num valor muito mais alto do que poderia pagar, não soube fazer essa reestruturação financeira, então podem ter mais problemas mais à frente. Se você vai para os grandes, de Minas Gerais, por exemplo, Cruzeiro, nem precisa falar, tá completamente derrubado. E o Atlético Mineiro também tá com muito dinheiro agora, mas tá com uma dívida maior que a do Vasco, já passou 1 bilhão, entendeu? Então a perspectiva, se a gente for pegar exemplos anteriores, é que quando o mecenas que tá lá injetando dinheiro no clube sair, eles venham a ter dificuldade também. Os clubes do Sul, o Inter e o Grêmio, já estão um pouco mais reestruturados, né? Mas não tem o potencial que o Vasco tem. Acho que para o Inter e para o Grêmio serve em certa medida o que vale para Botafogo, para o Fluminense, para esses times do Nordeste. Por mais que eles se organizem, né, financeiramente, o potencial deles é bem menor que o nosso, que o do Vasco, que é uma torcida nacional, uma das 5 maiores do Brasil, muito na frente de outros, não é mesmo? Então, se o Vasco fizer o dever de casa dele certinho, eu acho que a gente tem tudo para, daqui a alguns anos, tá de novo na prateleira de cima do futebol brasileiro. Talvez não conseguindo competir diretamente em orçamento com Palmeiras e Flamengo, que estão muito mais à frente do que a gente agora, mas conseguindo competir com esses outros que eu falei aí, fazendo um time equivalente a de Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio. E aí, cara, a gente... É questão também de um pouco de sorte ali, de escolher os jogadores certos na hora de contratar, puxar um garoto da base que realmente desponte e fazer um time competitivo e voltar a brigar por títulos. Não acho que essa realidade tá tão distante, não. Acho que se bobear, pode chegar ali em 2022, 2023, já com um time competitivo, brigando por um título aí nacional ou sul-americano, uma Copa Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, que seja. Para isso, a gente vai ter que ficar vigilante, né? Vendo se as promessas que estão sendo feitas por essa atual diretoria vão ser cumpridas, né? O Adriano Mendes falou em segurar o tranco esse ano de 2021 e ele traçou 3 metas e a gente vai cobrar. A primeira meta é justamente pagar os salários em dia. Então vamos ver. É natural uma dificuldade inicial, tiveram dificuldade e por conta disso chegou a ficar 4 meses com o salário atrasado, acertaram, agora já está em 2. É importante que não volte a ficar 4 meses de salário atrasado e é importante que a gente, quanto mais avança aí a administração Salgado, a gente perceba que esses atrasos vão diminuindo. E aí o ideal é a gente chegar no fim do ano com esse elenco aí tendo os salários em dia, não é mesmo? Essa é a primeira coisa que a gente pode cobrar e, repito, já dá para começar agora, já dá para ver, né? Se passar mais 2 meses e os salários estiverem de novo 4 meses atrasados, é um mau sinal. É um mau sinal. A segunda coisa que eles prometeram, e a gente vai também conseguir ver ao longo do ano, é o Vasco voltando para a primeira divisão. Então, o campeonato da Série B começa aí no final de maio. A gente, no final de junho, já vai dar para começar a avaliar se o time está indo, se está perto ou se está longe desse objetivo. E a terceira meta, a gente só vai conseguir saber em abril do ano que vem, quando eles fizerem uma nova apresentação aí do anual, né, dos gastos do Vasco, e aí a gente espera que no mínimo, se não der para enxugar, diminuir essa dívida aí de mais de 800 milhões, que pelo menos ela não aumente, né? Pelo menos ela não aumente, porque não dá para cada ano a gente ter essa surpresa aí e ver a dívida aumentando. 600 milhões no ano, 700, agora 800, não dá para a gente chegar no ano que vem e descobrir que a dívida do Vasco é de 900 milhões. Isso vai levar o Vasco pro buraco. Mas então me digam o que vocês acharam dessa situação toda aí, se vocês são otimistas ou pessimistas de que essa administração pode dar um jeito nisso, né? Foi eleita com essa promessa.
Mas me digam aí nos comentários, né, se vocês estão otimistas ou pessimistas em relação a essa organização financeira do Vasco. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever. Voltar mais tarde. Mais tarde vai ter aí o AV News, vai ser live. A gente vai continuar falando dessa questão financeira. Então, espero ver vocês lá. Beleza? A gente vai se falando.